Oi, pessoal. Eu sou a Marilene, sou colega de vocês, sou funcionária da escola. Tô aqui para prestar uma ajuda a mais nesse período delicado de muito esforço vocal, com muitos relatos que apareceram na pesquisa que foi feita, que foi bem interessante, os dados são bem chamativos. E tudo isso envolve esse período assim de um abuso vocal, né? Seja no online, né, que também exige muito da voz do professor, seja no presencial com o uso das máscaras, que realmente abafa. Então, esse vídeo vai ter orientações e dicas por escrito, né, para a gente poder otimizar o tempo. E aqui vai ter alguns exemplos, um mini roteiro de aquecimento vocal que vocês podem usar antes do trabalho e na volta para casa para descansarem o aparelho vocal, tá certo? Pessoal, então vamos imaginar que todos os exercícios de alongamento para braços, para ombros, para pescoço, que vocês saibam fazer em função de ginástica, de natação, enfim, de treinos, todos os alongamentos são bem-vindos, tá? Quando a gente está fazendo um movimento com esforço, é bom que a gente não fale junto, que é o que eu tô fazendo agora para explicar para vocês. Então eu fico quieta, fico em silêncio e faço aquele alongamento. Então não é bom fazer esforço físico e esforço vocal junto, a gente tem que separar um pouquinho. Então vamos imaginar que foi feito já alongamento de pescoço, de ombro, né? Uma coisa que é muito importante é relaxar a face, né? E a língua, né? Antes da gente fazer os exercícios com voz. Então, muito tradicional é botar a língua pra fora. Ninguém fica bonito fazendo careta, mas é importante pra voz. Então a gente faz. Botar a língua bem baixa e pra fora. A gente tá fazendo o relaxamento já de língua. E vai. Bota a língua pra fora. Todo mundo tem a língua grande. Então a língua fica enorme. E é claro que a gente não faz falando. Então vocês vão botar a língua pra fora, bem comprida e rente ao queixo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso relaxa porque a laringe sobe e desce, sobe e desce. Girar a língua dentro da boca. Por fora dos dentes, fazendo o giro. Gira 5 vezes para um lado e volta. Vamos imaginar que eu fiz as 5 vezes. Empurrar a bochecha com a língua. Então, os de língua são bem importantes para começar a soltar o aparelho vocal, né, e relaxar. Vibrar lábios. Quem tem dificuldade pode ajudar. E, pessoal, cuidar para fazer com pouca intensidade. Então, às vezes as pessoas fazem tudo que a gente coloca muita força e muito ar, a gente depois reproduz na fala. Então, a gente faz mais suave para ajudar. Então, não tem um ataque, não tem um começo brusco. Suave, com pouca intensidade, pouco ar. Vocês viram que eu já dei umas mexidinhas no nariz? Começa a dar uma coçadinha no nariz, porque a voz, o ar vai subindo e vai mobilizando, assim, a circulação sanguínea também vai mudando, então vai dando até coceirinha no nariz. Então, vocês vão fazer vibração de lábio, pode ser umas 10 vezes. Dá pra fazer até num tom um pouco mais agudo, né? Sem forçar. Então, como se fosse um barulho de um carro.
esse exercício é muito bom, tá? Então, vibração de lábio e de língua são os que vocês podem ficar craques. Vibração de língua. Trrr, trrr. A dica é boca de U, biquinho, e lembrar da pomba no pátio do colégio. Lembram das pombas fazendo aquele barulhinho? Parece um barulho de pomba. Trrr, 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 trrr. Trrr, trrr. Às vezes falha, a gente cancela e começa de novo. Botando vogais. Trrrá, trrrá, trrré, trrré, trrri, trrri, trrró, trrró, trrru, trrru. Eu fiz 2 vezes cada vogal para vocês poderem ver melhor, mas vocês façam a sequência do A ao U, mudando o formato da boca e repitam, tá? Então, fazer a vibração sozinha, só o trrr. Quem tiver dificuldade, pensa num T ou num trim. Trrim, trrim, para puxar esse R. Então, trrr, trrr, vai puxando e vai soltando a boca. Trrrá, trrré, trrri, trrri, trrró, trrru. Então, demora para relaxar. Às vezes a gente não consegue de primeira, cancela, faz de novo. E dá para fazer também com desenhos, né? Então, fazer subindo e descendo. Então, trrr, 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 trrr. Imaginar diferentes nuances, né? Trrr. E vocês vejam que não tem um ataque brusco. Suave, com pouca intensidade. Trrr, trrr. Fazer tipo um zigue-zague. Trrr, trrr. Ó, eu tô cansada e não tô fazendo tão bem o modelo. Trrr, trrr. Imaginar meia lua. Trrr, trrr, trrr. Trrr. Então, vocês façam, imaginem um trrr contínuo e fazer algumas nuances e fazer as vogais, tá? Outra questão da vibração que é muito importante é fazer, emendar com som nasal, trazer o som para cima. Então, trrr, trazer aqui pro nariz. Então, imaginar que depois do trrr vai vir um M. Trrr, trrr. A gente pode até mastigar o som. Trrr. Então, fazer o trrr e um trrr. Então, pessoal, o trrr, 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 trrr é muito importante. E junto a ele tem os outros vibrantes, que são sons contínuos, esses fricativos aqui, que é o vzz. Essa sequência aqui é muito importante. É um complemento ao aquecimento vocal e abre a voz. Deixa a voz mais equilibrada, né? Então, seria dizer o V, né, o Z e o G, J. Sempre cuidando para não fazer brusco, não botar muito ar e muita intensidade, muita força. E para melhorar a capacidade, assim, e a coordenação fonoarticulatória, e não ficar sem ar, todos os exercícios para aumentar, digamos assim, essa coordenação e essa saída de ar mais equilibrada, os sons que não são sonoros, como esses que a gente acabou de fazer que são sonoros, que seria os a gente vai
fazendo os exercícios de respiração também, que não precisam estar nessa sequência e que vocês podem fazer no outro momento, que é fazer uma tomada de ar sem fazer na tomada de ar enchendo o peito, a parte superior do corpo, e sim a parte baixa, principalmente poder usar a barriga, o diafragma. Então, se eu tomo ar 3 vezes, 3 tempos, então eu tomei o ar, colocar para fora, aqui eu coloquei, fiz a expiração muito longa, mas porque, enfim, porque para mim isso é natural, mas dá para fazer inspirar 3 tempos e expira 3. Aí inspira 3 e expira 4. Então, coloca o ar para dentro, inspira o ar, faz a tomada de ar curta e vai aos poucos prolongando. E aí escolhe qual é o som que fica melhor para vocês. Você fazer um... Eu tenho os meus favoritos como o sh e principalmente o S, que o S é o campeão, né? Então fazer a saída com a boquinha relaxada e aumentando o tempo. O que acontece? Quando a gente está falando, muitas vezes falta ar e a gente faz uma tensão. Vai falando sem ar e a gente precisa de ar expirando para falar. Então, a gente saber controlar o ar e se dar conta quando está faltando, seja para fazer uma inspiração rápida e poder falar com ar ou para equilibrar a saída de ar, não perder o ar muito rápido, né? Então, esses exercícios de inspirar e expirar, por exemplo, com som de S, e aumentando essa saída e essa fluidez ajuda muito também. Então, pessoal, esse seria um roteiro básico, tá? De alongamento, relaxamento de língua, vibração de lábios, vibração de língua, os sons vibrantes, como esses que eu fiz agora, e principalmente isso, assim, para poder aquecer a voz e descansar. As outras dicas estão por escrito, tá bem? Um abraço, se cuidem da voz. A voz é saúde, né? Qualidade de vida. E pro nosso trabalho, é o nosso instrumento, né, principal. Um abraço.